A entrevista está sendo muito gostando. Estou gostando. O que é dinheiro para você, meu irmão? Então você está esperando ser rico um dia? Isso, exemplo. O primeiro livro que eu acho que todo mundo deve ler é O Homem Mais Rico da Babilônia. Quanto que você acha bom para ter uma vida saudável? Eu nasci pobre, eu cresci pobre, eu fiz a experiência da pobreza. Toma teu computador. Eu tenho uma pergunta para o Will. Se tu fosse indicar um livro para uma pessoa que não gosta de ler, qual livro tu indicaria? Para uma pessoa que não gosta de ler, Que não tem um hábito, mas ela quer ter um hábito, nunca leu nenhum livro. Qual livro que tu... eu vou falar primeiro com a pessoa, né? Para ver, por exemplo, se a pessoa assistiu o filme, vou conversar com a pessoa para ver qual tipo de filme a pessoa assista. Porque depende, né? Se, por exemplo, é alguém que gosta de filme de suspense, por exemplo, eu vou indicar alguns livros de suspense que faz com que a pessoa se sente à vontade. Mas se a pessoa, por exemplo, quer aula de finança, por exemplo, o primeiro livro que eu acho que todo mundo deve ler é O Homem Mais Rico da Babilônia, porque é um livro que tem os básicos da finança. Tipo, você poupa 10% de tudo que você ganha e não mais. Se você for poupar muito, você vai se lascar. Então você começa pequeno. E depois disso você lê Pai Rico, Pai Pobre também. Pai Rico, Pai Pobre. É muito bom para a finança também. Tu conhecia esse livro aqui ou já faz tempo já que tu conhecia lá, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Não, Pai Rico, Pai Pobre. É aqui. Conheceu aqui, né? É aqui no Brasil. Acho que foi 4 anos já. Foi em 2020 que eu conheci o livro. Mas só que eu li em francês. É um amigo meu africano que me emprestou aqui no Brasil em francês. É um livro bom. Não é um livro assim. O livro fala mais de pensamento. Por exemplo, do jeito que o rico pensa e do jeito que o pobre pensa. Entendeu? Então no livro tem aquele empresário e tem o professor, né? O professor que é o pai biológico do autor, entendeu? Daí ele fala o conselho que o pai dele biológico dá e também do amigo dele. Aí como que ele cresceu até o fim. Interessante. Isso aí que as pessoas falam que da lei da atração, que você tem que pensar no dinheiro e o dinheiro vai chegar até você. O que é que tu tem a dizer sobre isso daí? A lei da atração foi em 2017, quando eu acabei de terminar o ensino médio, que algum amigo me deu um filme. O nome do filme em francês é Le Secret. Em francês esse que é o segredo. Daí eu assisti o filme, acho que é um filme de 3 horas, alguma coisa. Mas só que naquele tempo eu não consegui entender bem, sabe? É quando eu cresci, mas cheguei aqui no Brasil, o outro me recomendou o livro mesmo. Daí eu li o livro e eu entendi. Então a lei da atração, para nós cristãos, quando se fala da lei da atração, a gente se rescua um pouquinho, porque é como se vai além da nossa tradição, entendeu? Porque é como, para nós, você tem que pedir a Deus, mas a lei da atração é mais com o universo. É como se você está comunicando com o universo. Você fica pensando, fazendo meditação, essas coisas. Você atrai as coisas e espera a coisa vir até você. Aí tu acha que faz sentido, funciona isso aí? Eu não vou dizer que funciona ou não funciona, porque para mim, quando eu falo alguma coisa, eu não vou dizer, por exemplo, eu já apliquei na minha vida. Quando eu conheci, eu fazia isso sem saber.
Eu fazia isso sem saber, eu pensava, por exemplo, vamos dizer, por exemplo, pegar na escola. Na escola sempre eu falo, eu vou ser o primeiro. Eu vou tirar, por exemplo, 10 nessa prova. E geralmente não é só pensamento, mas acompanhado com a ação. Você pensa que eu vou ganhar 10 mil reais por mês. Mas se você não trabalhar por isso, não vai chegar. Então, para nós cristãos, quando a gente fala, a gente vai atrás. A gente faz ação. Mas a lei da atração é como se você fala para o universo e você espera para ele se realizar. Como se fosse uma mágica, né? É esse que é a pouquinha diferença, né? A nuance, assim, eu me lembro da palavra. Interessante mesmo. Agora, se você viu no universo de literatura, tem um livro de um cara que eu gosto aqui, que o pessoal acha místico, é Paulo Coelho. É o livro dele que eu gosto muito. Eu já li, eu gostei bastante. Qual foi o livro que tu leu? Eu li, tem um livro, O Alquimista. O Alquimista. O cara que começou, teve o sonho de ir lá para África, conhecer a pirâmide. Daí ele começou a viagem dele, vendeu as ovelhas, tudo. Foi atrás do sonho dele para encontrar um tesouro, né? Porque ele acha que tem um tesouro lá. Mas no caminho dele, ele encontrou o amor. Uma menina que ele gostaria. Aí ele pensou, vou ficar aqui. Eu já encontrei meu tesouro, mas na verdade o tesouro dele é até o fim. Então o livro fala, no teu caminho, na construção ou na sua lenda pessoal, quando você tem um grande objetivo, quando você chega na metade e você acha alguma coisa bom, você não deixa o teu objetivo para pegar aquele que é bom. Entendeu? Por exemplo, você falou que na minha vida eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro, eu vou fazer 2 filhos. Mas chegar um momento, você construir a casa, você construir o carro, você falou, não, já tá bom, já o filho já pode deixar. Então o livro fala que a gente tem que ir até o fim. E passar no deserto também, né? Aí tem aquela imagem do deserto. O deserto na Bíblia do cristão, o deserto significa momento difícil. Quando você, na Bíblia, tem muitas pessoas que passaram no deserto. Então, o deserto significa a dificuldade, a turbulência da vida. Então, no livro, ele passou por deserto e, ao fim, chega ao resultado. Interessante. O que é dinheiro para você, meu irmão? Dinheiro para mim, é um bom servidor e um mestre mau. Explica. Quando eu falo de servidor, quer dizer que o dinheiro, quando você coloca na mão de alguém que sabe tratar, que sabe manipular, que sabe botar o dinheiro para trabalhar, o dinheiro é um bom servidor para ele. Mas se você colocar na mão de alguém que não tem autocontrole, o dinheiro vai virar o mestre dele. E essa pessoa, ao invés de o dinheiro fazer outro dinheiro para ele, bem para ele, ele vai estar servindo o dinheiro. Então, para mim, o dinheiro é um meio de troca. De troca na sociedade. Então, você achou que viver rico ou viver pobre? Você achou que dessa diferença você escolheu o quê? Eu nasci pobre, eu cresci pobre, eu fiz a experiência da pobreza, então posso falar da pobreza. Agora eu quero ser rico para fazer a experiência. Porque eu já ouvi pessoas falando que dinheiro não traz felicidade, eu não faço experiência. Então você quer fazer essa experiência para ver se realmente... eu não posso dizer, por exemplo, que dinheiro não traz felicidade. Mas cadê o dinheiro? Eu já tenho. Eu não tenho. Eu entendo. Como que eu fico sabendo? Então a sua filosofia é que eu já fui pobre, ou sou pobre caso. Aí eu sei como é que é a pobreza, posso falar da pobreza. Agora querer experimentar a riqueza também. Então você está esperando ser rico um dia. Isso. Para você, vivendo no Brasil hoje, quanto que você acha bom para ter uma vida saudável?
Não é uma vida de luxo, não é uma vida de pobre também, não, mas uma vida que pode levar você, sustentar você. Quanto que você acha? Aí depende do ambiente. Eu falo muito do ambiente também. E outra coisa, vou dizer alguma coisa. Quando se fala de riqueza, tem a riqueza e tem a fortuna também. Alguém pode ser afortunado, mas não rico. Mas um rico, por exemplo, pode quebrar. Mas daqui uns anos ele vai voltar no pé. Quer dizer que ele já foi formado, ele já tem a mentalidade de riqueza. Ele isso sabe o caminho, né, o processo. Isso do lado. Agora, para falar, quando que eu preciso, por exemplo, para me viver bem, se por exemplo, eu aqui, vamos pegar aqui, Pontes de Cavalo, esse bairro ou essa cidade. Isso. Se eu, por exemplo, estou ganhando 5 mil, 10 mil reais, eu vou viver bem. Mas esses 5 mil, se eu for para São Paulo, por exemplo, morar em um apartamento, alguma coisa, não vai dar para mim. Agora você fala 5 mil, 10 mil. A diferença é muito grande, de 5 para 10. Você escolhe o quê? 5 ou 10? 10, claro. 10, você escolhe 10 mil reais para viver no Brasil, no nosso ambiente de Cabo que estamos vivendo hoje. O salário mínimo é 1.500 reais. É 1.500 reais. De 1.500 para 10 mil reais, a diferença também ali é muito grande. Tu quer trabalhar em que para compensar essa diferença? É por isso que eu estou estudando ainda. Está estudando? Por isso que eu estou estudando ainda. Por isso que eu estou me formando. Por isso que eu leio livros, eu escuto ricos, as pessoas que já têm, gente que já tem resultado. Eu não escuto as pessoas que falam só para falar, não. As pessoas que demonstram, porque eu sei que o caminho na vida geral não é fácil. Então, quem já fez a prova, eu escuto essas pessoas, eu estou me formando, que daqui a alguns anos, né? Porque eu não estou me achando daqui um mês, você é rico, milionário, não. A riqueza do micro-ondas, rápido. Não. Isso aí eu não gosto, mas eu estou no processo. Eu estou no processo para chegar naquele lugar. E tu no seu horizonte, vamos dizer, no seu horizonte, no seu ambiente, no seu pensamento, tu tá achando que tu tá no seu caminho certo? Dá para chegar? Eu acho que eu estou no caminho certo, mas tem alguma coisa que eu me pergunto toda vez. Será que tem algumas coisas, algumas regras ou truques que eu estou ignorando? É isso a minha pergunta. Entendi. Porque do jeito que eu comecei, eu acho que eu comecei mais cedo, né? Jovem, eu comecei mais cedo a me interessar pela riqueza, pela construção de finanças, pela liberdade financeira. Mas vou dizer, mais de 5 anos, alguma coisa agora, o resultado que eu estou esperando nessa idade não chegou, não. Não chegou ainda. Por isso que eu estou procurando. Então, para você parece como se você está um pouco atrasado. Isso. Ok. Não tipo atrasado, mas parece que eu estou passando ao lado de alguma coisa. Tá deixando de fazer alguma coisa. Isso, parece que eu não estou fazendo certo. O que você está esperando. Isso. Ok, eu entendo. Aí eu só para tirar uma dúvida, porque o meu nome é eu sou um pouco curioso, né? Aí eu ouvi você falando da lei da atração. Porque da natureza você só espera e imaginando para chegar. Mas do lado do cristão tem que imaginar e vai atrás. Agora eu queria saber, né? Só para tirar uma dúvida, por você, porque você é cristão, né? Por você fica no qual lado dessa lei da atração aí? Tá, eu vou explicar alguma coisa para você. Quando eu falo a lei da atração e o cristianismo, parece um paradoxo, mas na verdade, na lei da atração, eu vi algumas pessoas do como se chama? Aquela comunidade secreta. Entre eles, essas pessoas que falam de atração, entre eles fazem negócio entre eles. Eles não pensam as coisas e fica parado, não. Eles que fazem, eles são os donos do comércio. Empresário. Entendeu? Então eles pensam as coisas e funcionam. Agora, eu percebi que tem alguma coisa, essa coisa tem semelhança na Bíblia. Porque na Bíblia, algumas vezes, Jesus, né? O nosso Senhor, ele falou alguma parte
que a gente tem que buscar o reino do céu primeiro. Em outra parte, ele falou que o reino está em nós. Em outras parte também ele falou que a gente tem que fechar o quarto e orar. Mas quando ele fala o quarto, geralmente é nós, é nossa mente, é nosso coração. Quando ele fala o reino é em vocês, quer dizer que nós mesmos somos. É por isso que eu digo, a lei da atração também é centrada no ser humano. Então, quando você olha na Bíblia, você escuta essa parte que Jesus está falando que o reino está em nós. Parece que a gente precisa votar para nós mesmos, mas pedindo a Deus, como se Deus fosse parte de nós, Deus em nós. Então, eu penso que a lei da atração, talvez, ela é mal interpretada ou mal ensinada para as pessoas, ou talvez tenha aquela conotação negativa, entendeu? Tem aquela conotação negativa das comunidades secretas. Quando você fala lei da atração, todo mundo já pensa em coisa de meditação, coisa de... Então, se eu vou entender bem, essa lei da atração do lado da natureza, né? Da natureza, então eu vou dizer que o povo não está ensinando a realidade. O povo não está ensinando bem. Porque a maioria fala que tipo, você imagina e pensa e o negócio chega em você. Então, mas se você, por exemplo, eu quero comprar um carro, eu fico com o braço cruzado, eu fico em casa deitado, dormindo, acordando, pensando que eu já estou dirigindo o meu carro. É como se eu não tenho o verso, né? Mas na Bíblia tem aquela passagem de que quando você pensa alguma coisa, fica ciente do que vai ser realizado. Daí se fala de fé. Mas no lado da lei da atração, ele fala antecipação. Para eles, quando você pensa a coisa, você tem que esperar, você antecipa o resultado. É aí, se você já... Isso, é aí que ele fala de sentimento. Para eles, por exemplo, você falou de carro. No livro Segredo, fala para você, é uma pessoa que pediu o carro e toda vez ele fica assim, fazendo... Dirigindo, abrindo. Então ele está sentindo, ele fala muito de sentimento. Mas na Bíblia, a gente fala de fé. Quando você pensa alguma coisa, você espera que Deus vai realizar. Entendeu? Então, esse assunto aí, depois a gente vai ter mais outro. A gente pode entrar na profundidade mesmo. Sim, porque é bem interessante. Tem um amigo aqui meu também, que é o nosso africano branco também. Ele precisa dessa lei da atração.